Bom dia a todos. Estamos dando início ao nosso treinamento do mês de janeiro, caro colaborador, que terá como tema LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu vou estar compartilhando a tela aí, disponibilizando o conteúdo para nós aí, sobre o tema que nós iremos tratar agora. Então, conteúdo programático, definição e conceito, dados pessoais sensíveis, extraterritorialidade, controlador versus operador versus encarregado, obrigações dos agentes, direitos do titular, hipóteses legais de dados, autoridade reguladora, sanções e adequações práticas. Próximo aí, LGPD. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados ela foi sancionada em 14 de agosto de 2018, sendo a primeira legislação específica sobre o tema no Brasil. Ou seja, a LGPD reproduz pontos centrais, né, da General Data Protection Regulation, que é rigorosa regulamentação europeia que entrou em vigor em 25 de maio de 2018 e obrigou as empresas a realizarem substanciais alterações em sua forma de lidar com os dados pessoais dos colaboradores. Né? Então, qualquer empresa que realizar o armazenamento, compartilhamento ou tratamento de dados pessoais, independente do meio, do país de sua sede ou do país onde estejam localizados os dados, desde que a operação de tratamento seja realizada no território brasileiro, está sujeita à aplicação de algumas penas, certo? Então, o objetivo da LGPD é regulamentar o tratamento dos dados de pessoas físicas por parte de empresas, tanto públicas ou privadas. Ou seja, tem a missão de proteger o titular dos dados na hipótese de incidentes de vazamento de informações pessoais. Então, perguntas gerais. O que significa a LGPD? Então, é Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Bom, o que são dados pessoais? Informação que identifica a pessoa física. 3. O que são dados sensíveis? São dados pessoais como raça, religião, filiação, opinião política, saúde e sexo. 4. O que são controladores da LGPD? Pessoa física ou jurídica com poder de decisão referente ao tratamento pessoal. O que são operadores na LGPD? Pessoa física ou jurídica que realiza o tratamento em nome do colaborador. 6. O que são os encarregados da LGPD? Pessoa física indicada pelo controlador que atua como canal de comunicação entre o controlador, os titulares e a autoridade competente. Vamos aí mais um próximo tópico. Bom, 7. Quais as obrigações dos agentes da LGPD? Devem garantir que o tratamento seja realizado de modo adequado, proporcional. Opa, deixa eu voltar aqui. Bom, então os agentes da LGPD devem garantir o tratamento que seja realizado de modo adequado, proporcional e ilimitado, no mínimo necessário para cumprimento de finalidade específica desta exigência. Então, o que significa obtenção de consentimento? O agente deve obter o consentimento livre, informado e inequívoco, por escrito, por outro meio, que demonstre a manifestação da vontade do titular dos dados, seja o dono, o proprietário dos dados, para realizar o tratamento quanto a compartilhar em alguma situação necessária. Bom, o que são prestação de contas na LGPD? Além de efetivamente cumprir a lei, os agentes de tratamento adotam medidas eficazes, capazes de comprovar o cumprimento dessas normas. 10. O que significa tratamento de dados pessoais na LGPD? Então, toda operação realizada com dados pessoais, como as que referem à coleta,
produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. 11. Quais as alterações na forma de tratamento na LGPD? O agente deve comunicar ao titular de forma clara e específica qualquer alteração na finalidade e forma ou duração do tratamento dos dados, bem como alterações sobre o seu compartilhamento ou na identificação do responsável pelo tratamento. O que ocorre no término do tratamento na LGPD? Salvos em situações específicas, o agente deverá eliminar os dados pessoais após o término do tratamento. Ou seja, você consente que a empresa ou a instituição faça uso dos seus dados pessoais para alguma situação, após a finalização daquele propósito, cabe eliminar esses dados pessoais do banco de dados. Certo? 13. Quais são os direitos dos titulares do LGPD? Acessar facilmente os dados pessoais, corrigir os dados pessoais incompletos, inexatos e desatualizados, solicitar bloqueio ou eliminação de dados pessoais, a portabilidade dos dados pessoais a outro fornecedor, obter informações sobre compartilhamento dos dados pessoais, a revogação do consentimento previamente concedido. Então, esses são direitos do titular. Bom, para que serve a hipótese legal de tratamento de dados na LGPD? Para os seguintes propósitos. Então, mediar o consentimento do titular, cumprir a obrigação legal ou regulatória pela administração pública para a execução de políticas previstas em lei, para a realização de estudos por órgãos de pesquisa, desde que mantido o anonimato, para a proteção da vida e da incolumidade física do titular ou de terceiro, para a tutela de saúde, com procedimento realizado por profissionais na área de saúde ou entidades sanitárias, para a proteção de crédito nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Bom, ainda sobre a autoridade regulatória da LGPD, no ambiente nacional, a LGPD é fiscalizado pela ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, o órgão de administração pública com autonomia técnica e decisória responsável por editar normas, selar, implementar, fiscalizar e promover ações de cooperação, incentivando o cumprimento da legislação. Certo? Então, essa entidade aí, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é que cuida como as empresas estão tratando seus dados pessoais. Bom, o que são sanções na LGPD? As sanções, ou seja, as punições, caso a empresa não respeite os seus dados pessoais e posse de maneira indevida. O descumprimento da LGPD pelos agentes de tratamentos de dados podem resultar em penalidade, ou seja, recebimento de advertências com indicação do prazo para adoção de medidas corretivas, publicização da infração após devidamente apurada, multas diárias, as multas simples até 2% do faturamento da empresa empresarial, do Grupo Empresarial Brasil, limitadas a 50 milhões de reais por infração. Tá? Então, bloqueio ou eliminação de dados pessoais a que se refere a infração. Na adequação na prática, foco principal no tratamento de dados pessoais na LGPD. Na prática, desde que o colaborador que solicita dados de um visitante na portaria da empresa para registrar seu acesso, até o presidente autoriza o uso dos dados pessoais para tomada de decisão comercial, ou seja, todos estarão envolvidos com a LGPD. Então, reduzir o risco ao máximo. A primeira etapa do processo para estar em conformidade com a lei é realizar um diagnóstico preciso do volume de fluxo de informações dentro de uma empresa. É muito importante identificar o volume de dados pessoais que circulam nos sistemas e estações de trabalho para que se possa separar o que precisam continuar sendo processados dos
dos que podem ser excluídos. Bom, eliminar dados em excesso é uma excelente maneira de reduzir os riscos de penalidades e multas, ou seja, muitas informações desnecessárias, certo? Então, busque segurança e inovação. Garantia à excelência. Então, adequação na prática. O investimento realizado terá impacto positivo, não somente nos processos obrigatórios, mas também em aspectos menos tangíveis, como a transformação cultural dentro da empresa e na reputação da marca perante o mercado. Bom, na primeira fase, o mapeamento dos documentos e fluxos das informações. Na segunda fase, a customização dos contratos e demais instrumentos complementares. Na terceira fase, treinamentos. E aí, nós já agradecemos por esta oportunidade de estar explanando um pouquinho sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que está muito ligada à nossa área de atividade, principalmente aos controladores de acesso, né, que tem que, às vezes, fazer uso de documentos pessoais, informações de documentos pessoais, tanto quem vai acessar uma empresa, um condomínio. Então, é muito importante ter um conhecimento técnico a respeito desse assunto. Então, logo, logo, nós estamos postando aí um questionário a vocês, e a gente pede aí a gentileza de vocês continuar respondendo ao nosso questionário para poder assimilar o máximo possível das informações que estão sendo transmitidas aí a vocês. Então, desde já, eu agradeço e um bom dia a todos. E aproveitem ao máximo o seu conteúdo aí para poder até revisar em alguma oportunidade, para poder agregar um pouquinho mais ao seu conhecimento.